que eu falo para vocês sempre que eu penso em relação à alfabetização na educação infantil, né? A alfabetização na primeira infância. A gente passou por processos de alfabetização mecânicos, processos de alfabetização terríveis, processos de alfabetização danosos, processos doloridos, processos complicados. Existem muitas formas de aprender, né? E as formas como a alfabetização foi feita no Brasil, e é feita no Brasil muitas vezes, gera na criança um desconforto muito grande nessa questão do por que eu aprendo, por que eu não aprendo, por que é tão difícil, por que eu tenho que sistematicamente repetir isso. E muitas vezes a criança não entende a abordagem, ela não entende o método, ela fica extremamente confusa e isso é extremamente dolorido para quem está nesse processo de aprender. Não apenas aprender a ler, aprender a codificar e decodificar, aprender a ler, aprender a escrever. Não apenas isso, mas tudo que a gente aprende que tem uma carga muito forte, uma carga traumática muito forte, isso traz para a gente prejuízos no futuro. E é preciso que a gente tenha em mente isso quando está ensinando para uma criança. Por exemplo, a forma como a gente foi ensinado, como nos ensinaram matemática, fez com que muitos professores tenham uma versão terrível à matemática. E hoje você tem professores focados a ensinar a língua portuguesa, tão somente língua portuguesa, e vão desconsiderando as outras ciências, como se não fossem tão importantes quanto a própria língua portuguesa, né? E essa ideia de que a língua portuguesa é extremamente importante, e de que a gramática é importante, e de que ler e escrever é importante, e é mais importante do que qualquer outra coisa, leva a pessoa a esse extremo de desejar fazer um processo de alfabetização a todo custo na educação infantil. Mas a educação infantil, gente, e a alfabetização, ela é processo. A gente já nasce e começa a ser alfabetizado, começa a ler o mundo, começa a entender o entorno, começa, a tentar comunicar, a gente começa a interagir, a gente começa a brincar, a gente começa a ter interesse por esse código que está em todos os cantos. A gente é criança, a mãe vai para o mercado, a gente quer fazer uma lista, a gente inventa que está lendo alguma coisa. Então a alfabetização para mim ela é isso, ela é processo. Então eu não vejo como a alfabetização não possa entrar na questão da interação e das brincadeiras. Ela pode entrar. E eu acredito que ela deve entrar. O que se discute na educação infantil não é a alfabetização em si, no meu entendimento. É como isso é conduzido na educação infantil. Como a gente tende a transformar os espaços de vivência, os espaços da educação infantil, em microsalas de aula no modelo de 1970, de 1960. Bota todo mundo enfileirado, senta e repete. Aprender não é repetir. Memorizar não é aprender. Aprender vai muito além. Você precisa aprender e aprender. Precisa fazer sentido, precisa ter significado, precisa valer alguma coisa para a criança. Ela precisa querer, né? E eu acho que um dos desafios maiores que a gente tem na educação, não hoje, mas sempre, é a pessoa entender a necessidade de aprender. Ela querer aprender, ela ter o gosto por aprender. E você muitas vezes não encontra isso. Não apenas na escola, na população brasileira como um todo, né? O brasileiro, ele não tende a buscar conhecimento, ele tende a impor a sua forma de pensar. E você que é professor, você precisa entender uma coisa, né? Isso é conselho de professora para professora. Você trabalha com dados, com índices, com pesquisas. Você não trabalha simplesmente com a observação. Não é só isso, não existe só isso. Não é só observação da comunidade, não é só análise do seu público-alvo, não é só isso. Existem pesquisas, existem, tantas e tantas teorias a serem consideradas, ou desconsideradas, ou ressignificadas, mas isso vai depender tudo da forma como você se dá a leitura, da forma como você considera esse estudo importante ou não. Se alguém estudou sobre isso, é porque alguém considerou esse tema importante. Se você de fato considera a alfabetização na educação infantil algo importante, você precisa estudar sobre isso. Quem é essa criança da educação infantil? Como ela aprende? Quais são os seus direitos? Qual é
concepção de criança. Por que ela precisa se apropriar desse código tão cedo? Como ela se apropria desse código? De que forma ela vai chegar a esse aprendizado? Esse aprendizado vai ter sentido, vai ser significativo? Para que serve esse aprendizado neste momento? Isso vai causar algum dano, algum prejuízo no futuro? E na hora que a gente se faz todas essas perguntas, nasce aí, né, uma possibilidade de que a gente comece a pesquisar, de que a gente comece a montar um material de estudo, quem sabe fazer um mestrado, quem sabe nos dedicar a essa área, e aí sim a gente vem refutando teorias, mas mostrando outras formas de fazer. E mesmo no momento que você refuta uma teoria, você não pode de maneira nenhuma desmerecê-la e dizer que ela nunca serviu para nada, que ela não vale nada. A gente vem com um processo de criação de diretrizes, de normativas para a educação infantil. E a gente ainda tem uma ideia pré-concebida que a gente aprendeu, né, nessa defesa da alfabetização, de que antigamente, a gente vem com essa defesa do antigamente, né, que antigamente as crianças aprendiam a ler logo, né, mas a gente não consegue compreender que esse logo não era aos 4 anos de idade. Esse logo não era aos 5 anos, aos 3 anos de idade. Porque a criança ela não ia para a escola aos 4 anos de idade. A criança não tinha sala de aula, não ia para a sala de aula nessa idade. A gente ia para a sala de aula com 7 anos de idade, com 6, 7 anos de idade, para entrar na cartilha, para depois da cartilha a gente passar o primeiro ano, depois o segundo ano e ao terceiro ano. Então não existe essa ideia de que antigamente a criança aprendia a ler com 4 anos, com 5 anos de idade. Ao menos antigamente você pode defender que isso nem existia por conta dessa questão. De que quando a criança ela ia para uma creche, por exemplo, ela não ia para aprender a ler e escrever. Ela ia para ser cuidada, porque a creche era um espaço de assistencialismo. Então ela ia para a creche para ser cuidada, para ser alimentada e não para ser alfabetizada. Essa questão da necessidade da alfabetização vem com essa ideia de que quando a gente entra na escola, a gente entra para aprender a ler e escrever, né? Tem uma frase que diz que os professores pensam que antes da escola não há nada, que não existe nada, né? Eu acho que isso se encaixa, bom dia meninas, eu acho que isso se encaixa muito bem aqui. Quando você pensa que antes da escola não tem nada, que não existe nada, que não serve para nada, que tudo que a criança passou, isso não tem importância, isso não tem interesse, te leva a crer que no momento que ela chega na sala de aula, você tem que levar lá a aprender o que você considera de mais importante na escola para que ela tenha acesso a outros conteúdos. Então se convenciona a pensar que se a criança ela aprende a ler e a escrever, é bem mais simples que ela aprenda todos os outros conteúdos sistematizados. E isso não é bem a realidade, sabe? A gente pode aprender muitas coisas sobre a natureza, sobre a sociedade, a própria matemática, a interpretar situações, a interpretar texto, sem saber fazer um ó com copo, sem saber ler uma palavra. Existem muitas pessoas letradas, não alfabetizadas, mas que têm uma visão de mundo muito interessante, né? Que têm uma compreensão do seu entorno e do seu contexto social muito forte. Então, o alfabetizar na educação infantil, ele vem com essa ideia de que não existe nada mais importante na escola do que isso. Não existe nada mais importante do que você aprender a ler e escrever. E quanto mais cedo, melhor, porque você vai aprender melhor, né? Mas a gente não aprende só no lido. A gente aprende naquilo que a gente ouve e da forma como a gente interage. Então, se você traz para a educação infantil, por exemplo, uma história legal, e você conta essa história para o seu aluno, né? Você encena, você faz uma contação de história assim, muito boa, e você começa a conversar sobre aquele tema com o seu aluno que não sabe ler, que não sabe escrever. Ele vai lhe dar respostas, né, de interpretação de texto que muitas vezes uma criança que está sendo forçada a aprender o código para interpretar esse texto sozinha não vai conseguir.
Tem uma prática Bom dia, Leandra, Fânia. Tem uma prática em Fundamental 1 que eu percebo como uma prática, como uma tentativa muitas vezes do professor fazer a voz do aluno valer e fazer o aluno criar essa força em entender que ele sabe ler, mas que não faz tanto sentido. Por exemplo, você pega um aluno que não sabe fazer uma pausa, que não coloca a voz no texto, né? Que não sabe fazer uma leitura, né, apropriada, e você coloca ele para ler e os outros para acompanhar, e diz assim, de onde ele parou você continua, né? Essa prática de leitura compartilhada. Aí o outro prossegue dali, e o outro prossegue dali, o outro prossegue dali. Ao final do texto, o professor não faz uma releitura com pausa. Ele não faz. Então, do que adianta você simplesmente ler o código se você não faz a pontuação adequada, se você não faz as pausas corretas, se a leitura ela não é prazerosa para você? Isso leva a criança a entender que aquilo não faz sentido nenhum. Porque um texto lido sem pausa, sem análise, sem reflexão, sem nada, lido por um monte de crianças que tropeçam nas palavras e que não conseguem, e que não é relido pela professora, isso se torna um martírio para o aluno. Ele vai tentar ler de novo sozinho. Ele não vai conseguir fazer essa pausa, ele não vai conseguir fazer essa interpretação. Isso vai gerando uma frustração constante no aluno, de que eu não sei interpretar texto. Eu não consigo fazer isso aqui. Isso simplesmente não é para mim. E quando eu tentar de novo, daqui a 2 dias, eu não vou conseguir novamente. E depois eu não vou conseguir novamente. E são esses processos que a gente faz na escola, que a gente passa na escola, que faz com que a criança ela perca a confiança nela mesma de que ela pode interpretar um texto maior. Né? Às vezes o professor vem buscar um texto para levar. Eu conversava com uma colega minha que estava no ensino médio, e ela veio me pedir, Gia, eu gostaria que você me ajudasse a escolher o texto, ensino médio. E ela estava preocupada com o tamanho do texto que ela ia levar para o aluno do ensino médio. E eu estava lembrando a ela, você está levando texto para um aluno de 17, 18 anos, terceiro ano do ensino médio. E você está preocupado se eles vão querer ler 20 linhas. Se vai prender a atenção deles. Ou seja, no ensino médio já existe necessidade de que ele compreenda que ele vai ter que ler um texto, um livro, um artigo. E de que isso não é algo que vai ser feito só por prazer, só porque ele quer. Mas isso não precisa ser estimulado na educação infantil. Eu não preciso forçar uma situação agora, nesse momento. Eles estão na escola, eles têm tempo, têm bastante tempo. E a gente também. Mas a gente precisa se preocupar com essa alfabetização enquanto processo. Não essa alfabetização mecânica. Não essa alfabetização que a gente acha que, nossa, sem isso a gente não consegue nada. Sem isso ele não aprende nada. Porque quando você apoia essa ideia de que se você não sabe ler, não sabe escrever, você não sabe nada, você está cometendo um equívoco muito grande. Porque antes de ler a palavra, você lê o mundo. E é possível você fazer uma boa interpretação de um texto lido por outra pessoa. É sim. E muitas vezes mais do que lido por você mesmo. É por isso que a interação é tão importante. Quando eu chego para você para discutir um assunto, e eu sento com você para discutir um assunto, muitas vezes eu te trago concepções e ideias que você não te passou pela cabeça. Eu te trago alguns dados que você pensa, não, realmente, indo por esse caminho, e é por isso que é tão importante a escuta. Não apenas a leitura, mas a escuta. Porque às vezes você lê um texto e você não interpreta esse texto da forma conveniente. E você passa a viver em extremos. Né? Aí você diz, isso daqui é horrível, meu Deus do céu, quando você usa a palavra alfabetização na educação infantil, as pessoas querem lhe matar. Elas querem lhe massacrar. Elas dizem, é horrível, isso acaba com a criança, isso traumatiza. Por quê? Porque a ideia que elas têm de alfabetização não é essa ideia em processo, mas é essa outra ideia que boa parte dos professores têm, de que não existe nada a se aprender na escola, além de ler e escrever. E que se a criança não aprende a ler e escrever, ela não tem como aprender mais nada. Então é como se você tivesse
tivesse na educação infantil, ela tivesse um tempo perdido porque não sabia escrever. E não é um tempo perdido. O tempo de interações e de brincadeiras não é um tempo perdido. É um tempo para que a gente amplie o desenvolvimento da criança. É um tempo para que essa criança ela tenha noções de lateralidade. Que essa criança ela desenvolva coordenação motora fina. Que ela desenvolva coordenação motora ampla. Que ela desenvolva memória visual. E tudo isso é processo pré-requisito para a alfabetização. É impossível que uma criança que tem passado na educação infantil, interagindo, brincando, e nessas interações, nessas brincadeiras, né, trabalhando pré-requisitos básicos de alfabetização, que ela chegue no primeiro ano e ela não consiga ler e escrever. O problema é que a gente muitas vezes na educação infantil atropela essa etapa, tenta alfabetizar, a criança não tem desenvolvido memória visual, a criança não tem desenvolvido coordenação motora fina e a gente está forçando ela com lápis. A criança não tem desenvolvido coordenação motora ampla, ela não tem noção nenhuma de lateralidade. Essa criança não está com desenvolvimento adequado para ser alfabetizado, mas a gente está atropelando a alfabetização, né, o processo de alfabetização aqui embaixo, colocando em prática ações costumeiras que todo mundo diz que era assim e que todo mundo aprendia dessa forma, porque antigamente se aprendia, mas antigamente a criança não chegava na escola com 4 anos. Com 4 anos ela chegava na creche, que era o espaço onde iam dar banho nela e dar comida e tomar conta dela, que era o espaço de assistencialismo, não de aprender a ler e escrever.